Olá, aqui Márcio Rani, CEO e fundador do Convênio Social, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje estou muito feliz ao rever uma grande amiga e uma profissional de primeira linha, Nocilene Santos. Gratidão, muito obrigado, viu? Sempre um prazer te rever. Eu que te agradeço, Kendi. Um prazer enorme estar aqui com você. Perfeito. Nocilene, primeira vez que eu vi você na vida, eu já olhei para você e falei, ela é da área de humanas. Quando que você percebeu isso? Que você não era da área de exatas ou biológicas? Olha, Kendi, eu vou te contar a verdade. A primeira reação de ir para a área de humanas é que eu não era muito boa de matemática. Matemática, para mim, era aquela matéria, disciplina, que eu tirava nota para passar de ano só. Eu nunca repeti de ano, então eu passava. Mas então eu decidi que humanas era o que eu queria. Mas ainda assim, isso não foi suficiente. Quando eu entrei para trabalhar no banco, eu estava na fase também de entrar na faculdade. E eu escolhi comunicação, exatamente porque comunicação não precisa matemática. Verdade. Aí foi ótimo, naveguei pela comunicação, feliz da vida, e tem muito a ver comigo. Aí no banco tinha a carreira técnica e a carreira administrativa. Estou falando do banco, eu fui concursada do Banespa. Isso, parabéns. E aí, eu queria a área técnica no banco, porque a área técnica ela tinha uma carreira bem estruturada. E ganhava mais, né? Ganhava mais, exatamente. Então, ele entrava, fazia um concurso, entrava como analista, como programador, depois passava para analista, até chegar à coordenação. Era tudo muito organizado a carreira. A administrativa, inicialmente, ela era pelo QI. Quem indique lembra disso? Eu falei, nossa, como QI? Não sei se eu tenho alguém que vai acreditar no meu potencial. Eu quero a área técnica. Ia lá, prestava concurso e não passava. Aí, nesse meio tempo, mudou a forma de entrar para a área administrativa. Passou a ser por concurso interno também. Ah, que bacana. Foi lá. E mais justo também, né? Mais justo, eu achei. Eu até, nessa ocasião, tentando entrar na área técnica, fiz a segunda faculdade, entrei em administração de empresas, porque o banco não aceitava a comunicação para ser uma especialidade para entrar na área técnica. Entendi. Já era um bullying isso aí, viu? Lógico que era. Como quem disse que não pode? Era um curso superior, né? Era um curso superior, era uma graduação, mas enfim, foi bom para mim. Eu fiz a segunda faculdade, eu que amo estudar, para mim isso aí era ótimo. E na mesma ocasião, surgiu o concurso para a administração e para o técnico. Eu me inscrevi nos dois, porque o meu foco era o técnico. Eu não estudei nada para a administração e foi nesse que eu fui aprovada. De novo, eu fui reprovada. Acho que eu fui reprovada umas 3 vezes no concurso técnico. E no administrativo, a primeira vez, eu passei. Porque esse é o meu perfil, Kendi. Okay, eu gosto de gente, sim. Eu gosto de escutar as pessoas. É isso que eu gosto de fazer. A área técnica, eu fico imaginando, se eu tivesse conseguido, o que seria de mim, olhando para aquele computador o dia inteiro? Inteiro, é verdade, interessante. E depois, você sempre lendo livros, se aperfeiçoando. Como que o coach acabou entrando na sua vida? Pois é, o coach entrou na minha vida exatamente no momento em que eu estava, sabe quando a gente está trabalhando, embora você gosta, ama aquilo que você faz, mas de repente vem uma inquietação? O coach surgiu na minha vida nesse momento, eu estava insatisfeita. Eu estava trabalhando, mas tinha muitas coisas ali que já não batiam mais com os meus valores. Sim. O Banespa já tinha sido vendido para um outro banco. Tá, E eu continuei no banco porque eu queria experimentar essa oportunidade. O que é trabalhar num banco diferente daquele que eu já conheço. Sim. E foi muito bom. Mas chegou esse momento, lá para 2002, foi quando eu conheci o coaching, 2002, 2003 mais ou menos, eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que esse negócio vai me ajudar. Então eu entrei para o coaching como coach em primeiro momento, para fazer o meu projeto de vida, o meu plano de desenvolvimento de carreira. E depois eu me encantei tanto com aquilo, que ali no final do coaching,
eu já tinha o meu projeto de vida para os próximos 15 anos. Bacana. E estava claro para mim que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, queria ser professora, que hoje eu sou professora da Competência, uma escola maravilhosa, Sim. que faz a carreira internacional, né? Então é muito legal. Também agora eu sou professora da Escola Mineira de Gestão e Negócios. Opa! Além Você nasceu em Minas? Eu nasci em Minas. Ah, querida. perfeito. Então, você falou Escola Mineira, né? Que legal, bacana. Eu sou mineira adotada por São Paulo. Que bacana. Eu amo essa cidade. Na verdade, você passou mais tempo em São Paulo do que em Minas, né? Sim, sem dúvida. Eu vim Sim. pra cá, eu devia ter uns 14 anos. Ok, tá. Mas gosta do queijinho de lá ainda, né? Não dá para esquecer, não. Outro Mas dia... você nunca falou trem, por isso que eu não sabia. Ah, de vez em quando eu salto o trem, uai. É muito interessante que outro dia, conversando em reunião com um grupo de coaching que eu coordeno lá no Conselho Regional de Administração. Aí eu falei assim, poxa vida, eu fiquei decepcionada. Fui comprar pão de queijo, achando que era só pão de queijo, e ele veio recheado. Para mim, recheio de pão de queijo tem que ser de queijo, não de qualquer outra coisa. É verdade. Não é? Então, mineiro que é mineiro gosta de Parece queijo. que perde a característica original, né? Lógico. Então você voltando lá no coaching, foi aí que ficou muito claro para mim que quando eu saísse do banco, eu queria me dedicar a essa área de desenvolvimento humano. Então eu tracei o meu plano, Kate. Eu falei, bom, se é isso que eu quero, que está no meu DNA, que é o meu propósito de vida, então eu vou começar a me preparar. Então em 2004 eu devo ter concluído o meu programa de coaching, meu processo, e já me preparei para o futuro, achando assim, até 2008, 2010 eu trabalho aqui no banco. Depois eu vou cuidar da minha vida fazendo outra coisa. Eis que o banco pediu para eu sair antes, em 2006, o que foi muito bom. Sim, aquele momento do limão que se transforma numa belíssima limonada. Exato. Mas o importante é que você já tinha esse conceito dentro de você do que fazer, né? Exato, isso foi importantíssimo, porque já foi a minha chave. Então eu já estava preparada para dar o próximo passo, que era abrir o próprio negócio. Quando eu me associei com a minha amiga, que você conhece muito bem, a Eliane Matias, uma pessoa sensacional, e a gente abriu a nossa empresa de treinamento, que é a People Training. Perfeito. Ok. Então eu me especializei E o nome ficou muito sugestivo, né? Porque é o treinamento de pessoas, né? Você está falando assim, porque quando você fala assim, não sei o que de profissionais, parece que você restringe a uma coisa só para habilidades e competências. Mas assim, quando people, a essência como pessoa. A essência como pessoa é o ser humano integral. Ser humano integral, Ser humano exatamente. integral. A gente ensina as pessoas, eu amo o autoconhecimento. Porque para mim o autoconhecimento é a base de tudo. Quando eu me conheço bem, eu posso conviver melhor com as outras pessoas, entendendo que a minha realidade é diferente da delas. Sim, verdade. Porque imagina, alguém que nasceu lá no norte de Minas Gerais, como eu, uma cidade pequenininha, que meu mundo era desse tamanho. A minha realidade era aquele mundo, eu era feliz ali com tudo que eu conhecia. Até o dia que eu vim para São Paulo e conheci que São João da Ponte era uma gota d'água no meio desse oceano. E talvez se você tivesse ficado lá, você continuaria com a sua noção de mundo igual a de antigamente. Exatamente. O meu mapa continuaria daquele tamanho. Sim. É que a gente aprende assim, na programação neurolinguística, que eu tenho paixão pela PNL, Sim. porque primeiro, o primeiro mergulho é dentro de si, para depois você olhar para o mundo e falar o que eu estou vendo de diferente agora. Então, esse primeiro mergulho que eu dei, eu aprendi o seguinte, o mapa não é o território. Então, quando a gente fala o mapa não é o território, na comunicação, quando eu discordo de você, eu não estou buscando entender o seu ponto de vista, eu estou querendo impor o meu ponto de vista. Eu não preciso concordar efetivamente com você, mas eu preciso entender o teu ponto de vista, para ver se o olhar, né? O olhar, sim, algum ponto, o nosso ponto de vista se converge. Pode ser que ele vai convergir. É verdade. Em algum momento. Então não tem certo nem errado. Potencializar aquele momento lá. Exato. Não dá para a gente julgar o certo e o errado, porque isso não existe. É verdade. O que é certo para mim pode não ser para você e vice-versa. Quando a gente olha culturalmente o país, para nós aqui comer carne é absolutamente normal. É da nossa cultura.
Lá na Índia já não se come carne. Exato. Então é cultura, não tem certo nem errado. Eles aprenderam assim. E está certo eles conviverem assim. E nós convivemos do nosso jeito. Como o John Bader e Richard era adiante do nosso tempo, né? Nossa, demais. Quando eles pensaram... Porque você imagina assim, a gente aprendeu assim na escola, a educação dos pais, o que os professores falavam era a verdade incondicional das coisas, né? E você não podia mudar aquilo. A partir do momento que você podia pensar em mudar o mindset, né? Reprogramar suas ideias, nossa, eles foram muito felizes, né? E não, principalmente de guardar para eles. Eles passaram para o mundo, né? Esse foi o objetivo inicial deles, de criar uma metodologia de modelagem. Se você faz bem o que você faz, você é um excelente apresentador, e eu quero aprender com você, eu posso aprender. Então eu vou estudar a sua mente, estudar como que você codifica a forma como você convida as pessoas, como você interage. E foi assim que eles foram buscar os melhores terapeutas da ocasião. É um trabalho lindíssimo. Eu sou apaixonada pela PNL por isso, porque eles começaram de um processo de modelagem, modelar as melhores competências, aqueles profissionais de excelência, para ver se poderia criar outros profissionais tão bons ou melhores que eles. E eles conseguiram. E tem muitos profissionais que mudaram a vida de um monte de gente com esses conceitos. Muito, muito. Porque a gente, no princípio, quando tem uma oportunidade, o normal é a gente falar, eu não vou conseguir. É você colocar um pé atrás e falar, não, isso não é para mim. Que são as crenças limitantes. Quem diz que não é? Quem diz que não pode? Sim. Então, o que a PNL ensina é a gente romper paradigmas. Ela nos ensina a entender o nosso sistema de crenças. Fala, até hoje eu acreditei nisso e cheguei até aqui acreditando nisso. Por que eu tenho que mudar? Porque você pode ser melhor do que você é. Isso. É só por isso. Você nasceu assim, não precisa continuar assim. Você tem outras oportunidades, tem um grande caminho pela frente. E o sistema de crenças, quando eu olho para uma crença, por exemplo, essa que eu disse, isso não é para mim. Como eu sei que isso não é para mim? Aí eu tenho que entender o meu sistema, por que isso não é para mim? Lá na minha cultura, eu vou lá em São João da Ponte, nas minhas raízes, entender por que eu criei essa crença de isso não é para mim. Aí eu entendo a raiz dela, de onde ela veio, como é que eu aprendi essa crença, que as crenças são aprendidas. Sim. E se eu aprendi, eu posso mudá-las. E pode reescrever. Posso reescrever a crença. Isso pode não ser para mim agora, então eu faço uma mudança leve no início. Isso não é para mim agora. Por quê? Deve ter algum objetivo por trás. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, como isso não é para mim. Eu achava que o meu sistema de crenças já estava assim totalmente equalizado. Até o dia que eu fui visitar um apartamento muito bom, um apartamento grande, e eu olhei para aquele apartamento assim e falei, gente, quanta mobília eu vou ter que botar aqui? Isso não é para mim. Ficou aquela lá. A corretora conversando comigo e a voz interna, eu não verbalizava. Isso era só a voz interna. Isso não é para mim. Ela falava, eu encantada por um lado e por outro, a voz interna não queria me deixar seguir adiante. Me despedi da corretora, fui para casa, peguei um caderno, porque depois que a gente aprende a se conhecer, todo elemento é importante. Então esse meu comportamento me trouxe para outra realidade. Mas por que isso não é para mim? Aquele apartamento é lindo, é maravilhoso, eu mereço ter aquele apartamento. Por que essa voz interior está falando isso não é para mim? Eu fui lá e coloquei várias crenças numa roda e comecei a avaliar cada uma delas. A maioria delas realmente eu já tinha ressignificado. E essa ainda estava com a nota muito alta. Porque se ela está com a nota alta é porque ela precisa de algum ajuste. Aí eu comecei a avaliar o momento. Falei, pera lá, não é para mim porque eu não estou disposta a fazer um endividamento de grande prazo. Mas se eu quiser esse apartamento, eu posso planejar a partir de agora e comprar ele daqui a 1, 2, 3 anos. Não precisa ser agora, mas não significa que isso não é para mim. Eu mereço. Então eu ressignifiquei a crença a partir daquele comportamento que eu tive. A corretora nunca soube disso, porque eu não contei para ela.
Então, nosso sistema de crenças é assim. É como aquele novelo de lã que o gato mexeu e que está ali todo no emaranhado. Você vai achar uma ponta e puxa, você vai lá, resolveu o problema. Não resolveu, vai aparecer outra. Porque você tem que ir na causa raiz. É verdade. Onde que ela começou. Isso daí é tão verdadeiro que muitas vezes é o seguinte, as pessoas às vezes, só nos momentos de dor é que muda. Então algum impacto muito forte, ou perde a referência lá, porque se baseava ou em pessoas, ou algum bem que trazia aquilo, e só a partir dali que a pessoa muda. Exatamente. Precisa, como dizem, a água chegar no pescoço para a pessoa tomar uma ação. Aí a gente entra naquela questão da zona de conforto, né? É verdade. A zona de conforto é um lugar maravilhoso, ele é quentinho, macio, tem muita coisa boa nessa zona de conforto. Então vamos imaginar, eu trabalhei mais de 20 anos no banco, é uma tremenda zona de conforto. Eu sabia, conhecia as pessoas, conhecia o que eu fazia, conseguia cumprir metas, era a minha zona de conforto. Tinha aquele ganho todo mês. Aquele ganho todo mês, para que eu ia sair do banco? Estava tudo bem comigo. Já pensou se de repente tivesse surgido uma oportunidade? Como surgiu essa oportunidade de eu ter o meu próprio negócio e eu quisesse continuar na minha zona de conforto? Porque eu poderia ter voltado para o mercado financeiro. Sim. Eu poderia ter ido para seguros, que era outra coisa que eu conhecia dentro do banco. Sim. Mas eu resolvi primeiro me preparar para dar esse passo. Porque quando eu faço o coaching lá antes, eu me preparei para dar esse passo de ser a dona do meu próprio negócio. A zona de conforto ela é ótima e a gente sempre deve ampliar a nossa zona de conforto. Quando eu me preparo, eu dou um passo sem muito sofrimento. Se eu não me preparo, eu caio no buraco e aí eu vou sofrer para levantar. Ok. E muitas vezes você mesmo fez o auto-coaching, né? Fiz. Muitas vezes eu faço o auto-coaching para mim. Que legal. Que é muito interessante mesmo. Que são as perguntas. Normalmente eu faço assim, quando tem alguma questão que eu estou querendo Você faz no espelho ou você faz não, eu faço no sofá mesmo? É no sofá, no papel, caderno, eu amo caderno, ou mesmo computador, vou lá, abro um arquivo e começo a escrever. Escrever o quê? Perguntas? Eu faço... Você faz para a alma, né, muitas vezes. Várias perguntas, eu vou jogando ali. Eu tenho lá o objetivo, aí eu faço uma pergunta relativa àquilo. O que eu quero exatamente? A primeira coisa, que eu tenho que ter clareza do que eu quero. Muitas vezes eu jogo um objetivo muito mal escrito e que a pessoa lê, o objetivo bem escrito é aquele, ele é meu, mas você vai ler e sabe exatamente o que eu quero. Então, o que eu quero exatamente? Mas não respondo, tá? Eu deixo lá. Depois, o que eu vou fazer para conseguir isso? O que eu estou disposta a abrir mão para conseguir esse objetivo? O que eu estou disposta a fazer mais para conseguir esse objetivo? Eu faço ali umas 10 perguntas e guardo. Eu não respondo. Daí uns 2, 3 dias eu vou lá e começo a ler. E vejo se tem alguma outra pergunta que cabe ali e se eu já tenho resposta para algumas delas. Aí eu preparo a resposta e já vem um plano de ação. Porque não adianta só eu saber o que eu quero, o que eu vou fazer para conseguir isso. É o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Isso aí faz toda a diferença. Então, o auto-coaching, ele é fundamental. É lógico que é muito diferente de eu pegar o telefone e ligar para você, como um mentor ou como coach, estou passando por uma situação assim assada. O que você me diz? Que conselho que você me dá? E é uma mentoria. Exato. O mentor pode me dar, o coach vai me devolver outra pergunta. Quando eu pergunto para ele, eu falo, ai meu Deus do céu, mas é isso. E normalmente isso daí tem sempre assim, entra na parte de escolhas. Escolhas. E quando a gente escolhe uma coisa, naquele momento tem que renunciar a outra coisa. Tem que renunciar a outra, gente. Tem pessoas que têm mais dificuldade de abrir mão de alguma coisa. É verdade. Porque não é fácil você soltar aquilo que você está carregando há tanto tempo. Que é uma questão das crenças. Exato. Eu acredito tanto tempo que as coisas funcionam assim, por que eu vou ter que abrir mão disso agora? Porque é melhor. E o pessoal que continua muito analógico ainda, é difícil. Tem gente que fala assim, o meu pai fazia desse jeito e sempre deu certo. Só que no mundo digital já é outra coisa. Olha, você sabe que a gente que trabalha, você também trabalha com desenvolvimento humano. Sim. E a gente observa tudo que acontece ao redor.
Outro dia eu estou andando na rua, tinha 2 jovens andando na minha frente. Um falou assim, eu achei tão incrível, eu falei, mas que engraçado. Olha, você sabe que eu sou desastrado, né? Mas isso é de família, o meu pai é desastrado, meu avô é desastrado, então não tem como mudar. Deu uma vontade de interagir com ele, falando, você pode mudar. Você não precisa repetir esse padrão que vem lá de trás. Falei, provavelmente o bisavô também era desastrado. Agora, o que é ser desastrado na cabeça dele? Então, como eu não o conheço, eu só escutei essa conversa e vi como que é a repetição de padrão e a pessoa acha que é normal. Porque meu pai é assim, meu avô é assim, eu também posso ser assim. Não precisa. Bom, eu quero que você volte outras vezes, tá? Porque seus ensinamentos são sempre fantásticos. Eu queria que você deixasse seus contatos aqui. Kendi, muito obrigada. Estou feliz e eu vou voltar sim. Por favor. Os meus contatos no WhatsApp é 11 999080103. Estou no Instagram, Nocilene Santos, também no LinkedIn, Nocilene Santos Coach. E eu espero que você entre em contato comigo. Eu vou adorar te apoiar. Perfeito. Gratidão, tá? Sempre Obrigada, muito bom te ver, tá bom? Muito obrigada. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica mentora e coach. Nocilene Santos, nós lançamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.